daqui a pouco eu vou passar mais pelos comentários, então vamos continuar dando prosseguimento ao nosso programa, falando sobre o grupo B agora, começando pelo Biel agora. Grupo que tem Albânia, do técnico Silvinho, Croácia, Espanha e Itália. Então tem 3 grandes seleções aí. E a Albânia que fez uma excelente eliminatórias também. E aí, Biel, sua análise do grupo B? Bom, o grupo B, com certeza, se a gente tiver que elencar, com certeza, acho que a grande maioria vai acabar falando que é o grupo da morte com muita justiça, né? Você ter 2 campeões mundiais, atual campeã da Euro, a Croácia, que é vice-campeã do mundo em 2018, sempre chegando longe também em Euro, em Nations League, foi recentemente vice-campeã da Nations League, né? Acabou perdendo para a Espanha na final. E temos a Albânia também, né? Que terminou em primeira no grupo na eliminatórias para a Euro, um grupo que tinha Polônia e República Tcheca, né? Curiosamente, as duas também estão nessa Euro, né? Mas precisaram passar por repescagem anteriormente, né, playoff e tudo mais. De fato, é um bom trabalho do Silvinho, né, a seleção da Albânia, que não está acostumada a disputar muitas competições, na verdade, disputou a primeira Euro em 2016, ou seja, há 8 anos, voltou nessa segunda, né, para sua segunda participação, quando a gente não tinha, quando a seleção, né, jogadores, a torcida, o país não tinha muita expectativa. O professor Silva conseguiu fazer um bom trabalho, ótimo trabalho, excelente, né? Com certeza, num grupo desse, passar em primeiro, né? Ainda se fosse na repescagem já seria um baita feito, ainda mais em primeiro num grupo com 2 seleções que estão acostumadas, né? Com muito mais tradição que a Albânia, é um baita trabalho, mas ficou um pouco difícil a classificação desse grupo, né? A gente entra aí numa discussão de terceiro lugar, né? Talvez a gente pode ver a Albânia em terceiro lugar, em segundo e primeiro, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, mas num grupo com 3 seleções muito boas, né? Principalmente a Espanha e a Croácia, né? A Itália está num período de reconstrução, não tem uma safra de jogadores no ataque, principalmente, tão boa quanto tinha alguns anos atrás, principalmente quando foi campeão em 2006, até no começo dos anos 2000, né? Naquela época ainda que a gente tinha o futebol italiano na ponta da Europa, com Milan campeão da Champions, Juventus chegando muitas vezes em finais, mas de fato a gente tem uma competição muito boa entre essas 3 seleções. A Albânia acaba correndo por fora justamente por ter dado azar no sorteio, né? Mas também é uma seleção muito capaz aí que pode surpreender sim, quem sabe. Não custa nada sonhar. E aí, Júlia, teus palpites aí, tuas análises desse grupo? Esse com certeza vai ser considerado o grupo da morte e para mim vai ser a primeira aposta de que um terceiro lugar desse grupo vai se classificar para a fase de mata-mata. Como o Biel tinha dito, o trabalho que o Silvinho está fazendo na Albânia é simplesmente espetacular. E eu acho que a Albânia não corre por fora de chances, porque futebol é futebol. São 3 jogos que cada seleção vai disputar e tem chance sim. Eu queria também dar destaque para a Itália, que a Itália, além de sofrer esses últimos anos com o futebol, também está sofrendo com um desfalque importante para a Eurocopa. O Zaniolo, ele se lesionou, ele não vai conseguir disputar, ele é um jogador muito bom, na minha opinião, seria muito importante para o jogo da seleção italiana. Mas eu ficaria com a classificação dos 2 primeiros lugares com a Croácia e com a Espanha. A Croácia que está vindo com uma geração muito forte desde 2014, quando fez uma ótima Copa do Mundo, 2018 chegou na final, 2022 chegou nas semis, chegou em mata-mata de Euro também. Então, por mais que seja uma geração que já vem envelhecendo, é uma geração muito boa e muito forte, que já está começando a se acostumar a disputar essas competições grandes. E a Espanha também agora reformulada, depois de uma geração que foi muito vitoriosa, está agora, de fato, ganhando muito destaque. Então eu apostaria na Croácia e na Espanha para poderem classificar em primeiro e segundo. Espanha e Croácia estão os palpites de Júlia Escarda. E aí, Pedro Ataíde? Eu fico na mesma que a Júlia, que para mim é das mais tradicionais, né, tirando a Albânia. A Itália corre um pouquinho por fora, justamente por essa reestruturação que mudou bastante, né? A questão dos jogadores mudaram bastante, a questão até da tática da equipe mudou bastante, com a Itália pegando surfando essa onda da Inter de Milão, né, de jogar com 3 zagueiros, o Di Marco caindo pela ala esquerda, que é um excelente jogador também. Tem excelentes jogadores nesse elenco da Itália, a gente não pode deixar de falar isso, que é o caso do Barella, que eu acho sensacional, ele no meio-campo. Mas não acho que, por mais que tenha ali o Barella e o Jorginho, que são 2 excelentes meio-campos, acho que perde para a Croácia, que para mim tem o melhor meio-campo desse grupo, que é Brozovic, Kovacic e Modric. É um senhor meio-campo, por mais que o Brozovic esteja aí na Arábia Saudita, mas foi muito bem na Arábia enquanto ele jogou lá. Óbvio, é um nível abaixo, mas a gente pode elencar jogadores que estão na Arábia agora nessa Eurocopa, que vão chegar, por mais que seja um nível abaixo, vão chegar muito bem nas temporadas. Mas eu acho que a favorita desse grupo é a Espanha, porque é um trabalho muito legal que muda, né? A gente vê que muda bastante a Espanha
que era um time mais de posse, mais de controle no meio de campo, com vários meios de campo históricos, né? Xavi, Iniesta, Xabi Alonso. Muda para um jogo de pontas que tem 2 garotos que estão jogando demais essa temporada, que é o Lamine Yamal de menos de 20 anos, 17. coisa absurda esse moleque. E o Nico Williams também, que é muito bom na outra ponta, então acho que vai ser bem interessante esse grupo também, mas a Albânia pode aprontar, cara, porque também é um trabalho muito legal do Silvinho, tem ali seus destaques, né, também, com o ponta direita, Biel, qual é o nome do ponta direita que eu esqueci o nome agora? O ponta direita, se não me engano, é o Assani. Assani, isso, que é o grande expoente ofensivo aí da equipe. Pode surpreender também a Albânia nesse grupo e pode tirar aí. A Itália também é conhecida, né, nos últimos anos por dar aquela famosa pipocada. Quem sabe não pipoca de novo e a Albânia papa esse terceiro lugar aí. Eu vou acompanhar meus amigos da mesa nesse grupo. Acho que vai ficar com Espanha e Croácia. E também não surpreenderia pela fase que a Itália vem passando, a Albânia tentar pegar um terceiro lugar e até passar de fase. Lembrando que, como o Biel lembrou, os 4 melhores terceiros avançam. Então, Falando um pouquinho mais sobre a Espanha, Gui, rapidinho, de fato o Pedro citou muito bem os 2 pontos, né, o Nico Williams e o Lamine Yamal, e de fato passa muito pelo trabalho do Luis de la Fuente, né, o técnico que foi campeão, se não me engano, europeu ou mundial nas categorias de base da Espanha, com esses jogadores, até alguns outros que já estão um pouco mais velhos, outros que acabaram perdendo um pouco de protagonismo justamente porque a seleção da Espanha ainda tem jogadores numa idade média, né, vamos dizer assim, ainda com 20, 30 anos, mas que são jogadores que vão acabar surgindo, e ele é um cara que sabe, obviamente, como a gente viu, né, justamente por causa do título, conciliar esse trabalho com os jovens e agora misturando com essa safra da Espanha um pouco mais antiga, né, não velha, não veterana, porque muitos jogadores daquela seleção bicampeã da Euro e campeã mundial, obviamente já estão até aposentados do futebol, mas com certeza ele foi fundamental nesse trabalho, até teve um pouco de, o pessoal estranhou um pouco, né, quando saiu o Luiz Henrique, trouxe um cara das categorias de base, e todo mundo pensava que ia trazer um cara com mais bagagem, um cara com mais conhecimento de futebol profissional mesmo, né, não só as categorias de base, mas ele vem fazendo um bom trabalho, inclusive com o título da Nations League, né, que ganhou justamente sobre a própria Croácia. Isso é importante também porque a Espanha, tanto os times espanhóis, tanto a seleção, ela seguia muito um padrão de continuar apegada ao passado. O Barcelona é um time que faz muito isso, a seleção espanhola estava fazendo isso, na última Copa estava com o Luis Henrique, estava com o Busquets ainda como titular, e aí agora pegando um técnico das categorias de base, é muito importante para a formulação da equipe. E não só isso também que eu queria destacar, que por mais que a gente tá falando dessa passagem de bastão, ainda tem os pilares da equipe de muito tempo. Você vê o Carvajal na lateral direita, é um exemplo disso, e o reserva do Carvajal, que é o Navas, também é um exemplo disso, que são jogadores já consagrados, já no final de carreira, só que mesmo assim a Espanha conta muito com eles, porque o Carvajal é um pilar da defesa, que na minha opinião a defesa da Espanha fica um pouquinho abaixo, porque é Lenormand e Laporte. Não, Laporte não. Laporte acho que o Laporte tá jogando, sim. Laporte é titular. Eu não confio nessa zaga. Enfim, mas o Carvajal, ele é um dos pilares defensivos e tem essa troca interessante, né? Quando o Navas pode entrar para fazer chegar nessa linha de fundo, ter um pouquinho de mais velocidade. E do outro lado é o destaque da lateral esquerda da temporada para mim, que é o Grimaldo, que também faz uma senhora temporada, e vamos ver como é que chega aí para fazer essa dobradinha com o Nico Williams, né? É isso. Mais alguma análise desse grupo? Então, prosseguindo aqui, vamos para o grupo C,